Extinção Geek chegando, tudo farmando com vocês aí? Senhoras e senhores, preparem os seus pauzinhos e segurem os seus corações, porque o episódio 15 de Tojima Quer Ser um Kamen Rider acabou de redefinir o conceito de aleatório e podre. Sim, muito podre. Se você achava que a Futaba pulando de um prédio no episódio passado era o auge da loucura, o autor e o Kazuru Shibata olhou para a câmera e disse: "Vocês não gostaram tanto do episódio 14 focando na fofinha dos lamens? É mesmo? Então toma mais um podre aí, meu Deus." Hoje vamos analisar o episódio intitulado A Ídolo Mascarada, Corte Pesado. Só pelo nome do episódio a gente já vê que não vai vir coisa boa, né? Sim, meus heróis. Esqueçam Riders, esqueçam transformações. Tivemos mais um novo personagem, mais um. E esse não usava cinto, ele usava um avental sujo e cheirava a caldo de porco. Estamos falando do Hashiro, o mestre do Bajikan, Kung Fu e do macarrão também. Nesse roteiro monstro, vamos tentar dissecar esse episódio. A vida doméstica bizarra entre o Man Spider com Mota e a Idol Senna. A introdução do Hashiro, um humano que quebrou a escala de poder do anime. A luta até que foi mais ou menos, né? A referência absurda do anime Air Master e do jogo Virtual Fighter na coreografia da luta. E é claro, a pergunta que não quer calar: o Homem-Aranha está amolecendo? Será que ele está apaixonado? O Kumoto está tendo uma crise existencial porque uma garota prefere macarrão a ele. É sobre isso. Eu vi as reações da comunidade sobre esse episódio. Alguns acham que está bom e a maioria, como eu, acham que está ficando podre essa temática da temporada. Yes! E de novo, cadê o Tojima? Onde colocaram o nosso protagonista? Ai, ai, ai. Bem, bora colocar um lamen no fogo e, enquanto rola a vinheta, já se inscreva no nosso canal se ainda não fez, deixa aquele like e dá uma moral pra gente aí, pessoal. Bora lá? Vamos comer miojo. Começando contextualizando toda essa loucura. No final do episódio 14, vimos o Kumota, o nosso terrível General Aranha, sequestrando a Idol Senna. E esse sequestro também foi mais ou menos, né? Mas o que aconteceu depois? Tortura? Lavagem cerebral? Sanduíche de aranha de fofinha? Não. Eles estão morando juntos. What? É isso mesmo. Se você ainda não assistiu o episódio e tá vendo a análise agora, você talvez não acredite. Mas o Man Spider foi morar junto com a fofinha da Lamen. Vocês acreditam? Cara, isso foi muito chato. O início do episódio 15 é uma comédia muito chato. Temos o Kumota, um monstro genético da Shocker, criado para destruir a humanidade, agindo como um namorado confuso e bem idiota. Ele recebe encomendas na porta, ele assiste às lives da cena, ele virou basicamente um acompanhante aracnídeo de luxo. Que porcaria. A cena, a nossa Lamens Fofis, agora sobre a persona de Masked Idols Rive Shop, uma brincadeira sonora com a Rive Cop e os golpes de karatê, não está nem aí para o fato dele ser um monstro. Para ela, só existe um interesse: uma tigela cheia de lamen. A dinâmica aqui é entediante. O Kumota pergunta: por que eu não matei essa humana ainda? E a resposta não é amor, é curiosidade. Ele está fascinado pela obsessão dela. Enquanto a Shocker quer dominar o mundo, a Senna, a nossa fofinha, só quer dominar a próxima tigela de Nissin. Inacreditável, né? Essa pureza no desejo dela é algo que o Kumota, um ser artificial, não consegue processar, ele não vai entender nunca. E aqui vai um easter egg de designer. Vocês notaram que a máscara da Rive Shop lembra muito o design do Kamen Rider Drive, misturado com a Poitrine? É aquele visual tokusatsu feminino dos anos 90, que a gente ama. O anime sabe exatamente onde colocar a nossa nostalgia. Mas a paz doméstica do nosso canal, A Bela e a Fera, versão caldo de lamen, está com os dias contados. Porque o passado bateu na porta, e o passado tem nome, sobrenome e punhos de aço. Eis que surge um homem chamado Hashiro. À primeira vista, ele parece um NPC qualquer, um cara sujo, cansado que acabou de chegar de Hokkaido. Mas quando ele abre a boca, a gente sente o peso. O flashback nos revela a história. 2 anos atrás, a Senna era uma idol fracassada, faminta e mais magrinha. Pois é. O Hashiro, esse homem que chegou agora, deu a ela um ampan de medalha de ouro, é um tipo de rosquinha, e prometeu que um dia faria um lamen de medalha de ouro pra ela, porque sabia que ela gostava muito de lamen. Será que é um clichê de anime de culinária? Sim, mas Tojima transforma isso em um shonen meio bagunçado. Ficou uma salada de lamen com porradaria meio estranha, mas vamos lá. O Hashiro fechou o restaurante dele, viajou pelo Japão treinando, provavelmente socando ursos, como o nosso Tojima, mas em Hokkaido, dado o nível de força dele, que a gente vai ver daqui a pouco, além da busca de um chefe de cozinha que lhe desse a receita perfeita de lamen.
só para cumprir essa promessa que ele fez pra gordinha. Ele acaba achando um tiozão em um restaurante que acaba ensinando ele uma receita que seria perfeita. 2 anos depois, voltando aqui, saindo do flashback, voltando pro anime, quando ele chega no apartamento da Fox, com uns quilinhos a mais, ou umas toneladas a mais que ela está, ele vê o Kumota, um monstro aranha bizarro, dentro do apartamento dela. A reação dele não é gritar, não é chamar a polícia. A reação dele é ciúmes. Sim, ele acha que o Kumota é o namorado atual da cena. Ele olha pro Kumota e pensa, esse cara tá pegando a minha musa, vou ter que deitar ele na porrada. Isso é a essência de Tojima, quer ser um Kamen Rider. A loucura humana supera a monstruosidade da Shocker. O Hashiro valida o Kumota como um rival amoroso, não como uma ameaça biológica. E isso, meus amigos, ofende o orgulho do General Aranha mais do que qualquer chute de Kamen Rider na cara. Agora o prato principal, a luta. Hashiro versus Kumota. O cozinheiro versus o Man Spider. A coreografia de artes marciais foi muito legal, foi muito bom. O Hashiro não briga como um doido de rua. Ele usa o Bajikan. É um estilo de Kung Fu chinês focado em força explosiva de curta distância. Pra quem joga Virtual Fighter ou Tekken, conhece esse estilo pelo personagem Akira Yu-Ryu. É uma arte marcial chinesa focada em rapidez, ombradas e pisões que quebram o chão. O Kumota, arrogante, tenta derrubar o Hashiro. E o que acontece? O Hashiro se defende surpreendentemente do golpe. Ele nem se mexe. O som do impacto é seco, pesado. O Kumota fica em choque. Por que esse humano não voou longe? A resposta vem em forma de porrada também. O Hashiro joga o general da Shocker longe. Vamos analisar a escala de poder aqui. O Tojima, o nosso protagonista, deu um socão no Kumota, e só. Foi o único que conseguiu acertar o aranha. A Futaba, que é nível elite, né, a super poderosa, a lacradora, não conseguiu nada e teve que fugir pra não morrer. Já o Hashiro, nosso cozinheiro, está trocando soco de frente com o nosso Man Spider e mandando o monstro pra trás, jogando ele longe. Parecia que estava em um nível de poder diferente, muito acima dos outros humanos que lutaram com o Man Spider. O diálogo interno do Kumota é ouro puro. Ele falou assim, ó: por quê? Por que um humano comum tem esse peso? Por que ele é tão denso? Meio estranha essa fala, né? Meio Tarcísio, né? A resposta do anime é poética. É o peso da obsessão. O Hashiro treinou tanto, amou tanto e cozinhou tanto que a alma dele ficou pesada. Em Tojima, a força não vem de superpoderes. Vem de o quão louco você é pelo seu sonho. O Hashiro, o nosso cozinheiro, é tão louco pela cena que ele se tornou um monstro honorário. O clímax da luta não é uma morte. É o Hashiro e o Kumota preparando para continuarem a porradaria, mas parando. Porque o tempo do macarrão acabou, a prioridade muda, a luta vira secundária. A Fox grita pedindo para eles pararem. Grita igual uma doida. A resolução desse conflito foi anticlimática e bem mais ou menos. Eles pararam de brigar, sabe pra quê? Pra comer. O Hashiro serve o lamen de medalha de ouro que ele aprendeu com o tiozão lá do restaurante. A cena come e ela chora. Ela diz umai, que significa delicioso. E aqui temos um plot twist emocional. O Hashiro percebe que ele não precisa ganhar a garota. Ele não precisa derrotar o monstro. Ele só precisava ver aquele sorriso. Ele diz, nós perdemos, referindo-se a ele e talvez à própria insegurança. E o Kumota, o nosso Man Spider? O monstro fica lá, olhando para a tigela vazia, como se fosse outra tigela vazia, totalmente confuso. Ele acabou de presenciar um ato de amor altruísta, que o algoritmo da Shocker não consegue decifrar. Ele fala assim, humanos são ilógicos. Mas a semente foi plantada. O Kumota agora respeita os humanos de um jeito novo, diferente. Ele viu que eles podem ser perigosos e ao mesmo tempo incrivelmente gentis. Essa humanização do vilão é perigosa. Um vilão que entende o amor é muito mais perigoso do que um que só odeia. Ou será que ele vai virar um anti-herói? As apostas estão abertas, hein? O episódio termina com a fofinha em êxtase, tão farta que tava até babando. E aí? E aí nós perguntamos... Mas cadê o Tojima? What? Cadê o V3? What? Cadê o nosso grupo de Riders? What? Cadê a Teiko Superpoderosa? What? E a Futaba, pra onde foi? What? Ninguém apareceu nesse episódio. Ninguém. Além do Kumota, o Hashiro e a Fofinha. Nesse episódio, os nossos Riders foram espectadores de longe. Pra mim, tá podre e tá difícil de continuar, pessoal. Tojima quer ser um Kamen Rider, está construindo um mundo, mas tá difícil e cansativo demais. Chato a beça. A construção estava muito boa até chegar ao torneio, mas depois só veio porcariada. Lacrada com a Teiko, vencendo todos como uma Super Rider, a Futaba tendo tempo de tela demais e nada do Tojima. Poxa, tô decepcionado. Até o episódio 9, o anime tava a hora demais, depois começam a lacrar e colocam personagens super desinteressantes. Que pena. Sei tudo o que aconteceu até agora, com os lamens, a Fofinha,
com o Kumota indo pro apartamento dela, com esse cozinheiro. Se tudo isso fosse só pano de fundo, e na frente, na linha de frente, tivesse o Tojima lutando contra a Shocker, indo com seus companheiros no desenvolvimento, crescendo no torneio, aí seria top demais. Mas só essa lenga-lenga de mulheres superpoderosas e comedoras de lamen tá difícil de aguentar. E tá muito podre, já repeti podre umas 15 vezes, né? Bom, vamos concluir esse episódio antes que eu desanime e pare de gravar. O episódio 15 foi, se não o pior, foi um dos piores da série. Ele consegue transitar bem do terror para a comédia romântica e para a ação de artes marciais. Mas o roteiro e o desenvolvimento tá lacrador e ruim a beça. Alguns pontos para levar para a próxima semana. Primeiro, o nível de poder do Hashiro. Será que ele vai se juntar ao time? O cara bateu de frente com o Main Spider. Ele é, tecnicamente, o Riderman que deu certo, sem ser Rider. 2. A evolução do Kumota. O Homem-Aranha está deixando de ser um vilão bidimensional. Ele está desenvolvendo uma alma, será? Isso geralmente termina em tragédia nos animes tokusatsu, hein? Preparem os lenços. Será que o nosso amor Segasa vai dar um fim no Kumota? Veremos nos próximos episódios, eu espero, né? E o arco do Tojima? Fiquei bem confuso. Como será que eles vão voltar? Pois uma hora eles precisam aparecer, né? 2 episódios sem nem mesmo passar a sombra do protagonista. E o último que ele apareceu foi só nos primeiros segundos como coadjuvante no restaurante com os casos de família, vocês lembram? Praticamente 3 episódios e nada do Tojima. Podemos ter uma guerra civil dentro da Shocker. O Main Spider, o Team Lamen, versus o Morcego, o Team Zumbi. E o Tojima vai estar no meio, provavelmente apanhando dos dois lados. Se é que ele vai voltar, né? E vocês? O que acharam do estilo de luta do Hashiro? E o Shippo, Aranha e a fofinha dos Lamens? Você apoia ou acha bizarro demais até pra esse anime? Deixa sua teoria aqui nos comentários, eu leio tudo, hein? Principalmente as teorias de romance, falando do amor, com certeza, né? Não esquece de dar aquele Rider Kick no like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder a análise do episódio 16. Porque se o ritmo continuar assim, não iremos mais aguentar assistir tanta porcaria. Espero que volte ao espírito dos primeiros episódios. Seja um membro do nosso canal, assinando o nosso clube, receba conteúdos especiais e todos os vídeos postados do canal são liberados para os membros antecipadamente. Nos ajuda aí, pessoal! Precisamos de vocês para crescer, hein? Um abraço para vocês, tristes, mas vamos! A gente volta logo com mais desse mundo nerd geek que nós tanto amamos. Até a próxima, Raiders! Espero que esse anime não se perca. E lembre-se, na vida você pode ser um herói, um vilão, até um lacrador, ou apenas alguém que faz um lamen muito gostoso. Eu escolho ser fazedor de lamen. Hey!